Olá, Agostinho Brito aqui do FRN para uma videoaula de processamento digital de imagens. E nessa aula a gente vai dar continuidade à transformada de Fourier, aplicações e uso da transformada de Fourier que nós havíamos começado em outra videoaula, mostrando aqui para vocês. E nessa aula a gente vai falar sobre três coisas. Primeiro, propriedades da transformada de Fourier. A gente vai ilustrar as propriedades para a gente observar como ela acontece, nos experimentos, no processo de filtragem. Vamos falar sobre o que vem a ser filtragem no domínio da frequência e alguma relação com o domínio espacial, como é que poderia ser obtida, e alguns tipos de filtros, que a gente pode utilizar no domínio da frequência. São filtros tradicionais que têm lá suas funções específicas. Basicamente, filtragem em altas frequências e filtragem de baixas frequências. Vamos começar com as propriedades da transformada. Algumas delas dá para a gente demonstrar aqui, bem facilmente com o experimento. Outras já é mais complicado. Então a gente já vai pelo menos falar sobre o que vem a ser a propriedade. Uma delas, tem muitas, a gente vai falar sobre as mais comuns. Uma delas é a propriedade da separabilidade. A propriedade da separabilidade basicamente diz que você pode fazer a transformada de Fourier utilizando duas passagens de transformadas unidimensionais. A transformada é bidimensional, mas o que é que você pode fazer? A transformada pode ser decomposta como sendo um produto de uma transformada unidimensional em uma direção. Depois que você calculou a transformada nessa direção, você calcula a transformada dela na outra direção. Então, basicamente, você pega a imagem, calcula a transformada de cada uma das linhas. Aí, essa imagem nova que você obteve transformada, você agora vai calcular a transformada das colunas. Então, é isso que a propriedade da separabilidade ela te fornece, Ela te diz. Basicamente, ela tem alguma influência na forma da implementação, Quando você faz a implementação em código da transformada de Fourier. Dá para fazer isso com implementação unidimensional, aplicando duas vezes na imagem completa. A outra propriedade é a propriedade da translação. Basicamente, ela diz que se você pegar uma imagem no domínio espacial e transladar, a única influência que será percebida será na fase da transformada. Essa multiplicação que acontece aqui ela é um deslocamento de fase. Se você observar e calcular o módulo disso aqui, você vai verificar que o módulo permanece o mesmo, então o espectro de Fourier não muda, mas a fase muda. A fase vai ser uma proporção do x0 e do y0, vai ser ponderado por essas duas variáveis, vai ser uma função dessas duas variáveis. A mesma coisa no domínio espacial para o domínio da frequência. Se você multiplicar a imagem por essa quantidade, dá um deslocamento de fase, no domínio da frequência você vai ter apenas uma mudança no centro do espectro. Essa primeira propriedade é mais complicada de você visualizar. Sinceramente, eu não consigo ver muita forma de a gente mostrar essa primeira, mas a segunda é mais tranquila. Basicamente, o que é que você está fazendo? Você está pegando sua imagem e está deslocando ela no espaço. Quando você desloca ela no espaço, teoricamente o que deveria haver é uma mudança apenas no plano de fase. Então, essa propriedade ela é bastante usada para a gente fazer a centralização do espectro de Fourier. Por exemplo, se o 0 e V0 é igual a m sobre 2 e n sobre 2, você vai pegar a origem do sistema de coordenadas que está aqui no canto superior esquerdo e trazer para o centro da imagem. Para quê? Para você conseguir planejar filtros de frequência que fiquem em torno do centro, já que as frequências começam a crescer a partir desse centro. Sejam frequências de valores U e V positivo ou negativo. Então fica mais fácil da gente analisar assim. E essa é uma propriedade bastante utilizada para esse sentido. Se você fizer esse deslocamento de m sobre 2 e m sobre 2, você consegue provar, dá para se mostrar, que suas imagens forem quadradas e tiverem a mesma dimensão, basta você multiplicar cada um dos elementos da imagem original por menos 1 elevado a x mais y, que só fazendo isso você consegue fazer essa translação aí no seu espectro. Essa aqui é a propriedade que a gente percebe. Essa propriedade daqui ela é aplicada nessa primeira figura para você conseguir fazer o deslocamento do espectro para o centro. Então, se você pegar cada um dos pontos da imagem, multiplicar por menos 1 elevado a x mais y,
vai ter o efeito de você levar o espectro para o centro da figura. Normalmente a gente não faz isso, a gente faz troca de quadrantes, que é mais prático, né? É mais prático de fazer com o processo de troca de quadrantes. Que um momento a gente fala sobre isso. Mas essa segunda propriedade dá para a gente ver, né? Dá para a gente visualizar ela acontecendo. Eu vou pegar aqui uma aplicação que a gente já veio trabalhando aqui em outras aulas, em outra videoaula, que é uma aplicação que calcula o espectro de Fourier, o ângulo de fase, aí para uma figura qualquer que você forneça. A gente tem aqui um experimento aqui ao lado, né? E basicamente eu tenho uma função retângulo. Aqui a transformada de Fourier da função retângulo é uma função sinc. A gente já mostrou isso em outras aulas. E olha só, eu vou fazer um pequeno deslocamento aqui na minha função retângulo. Perceba que o espectro de Fourier praticamente não muda, né? As pequenas mudanças que estão acontecendo aqui são de alguma rotação que eu estou fazendo. Mas olha o ângulo de fase. Ele dá uma pequena rodadinha, uma pequena giradinha, se você observar nessas cristas centrais que tem aí. Dá para perceber. Então, basicamente, quando você faz translações na imagem, o que você percebe é alguma mudança no ângulo de fase. Não dá para perceber praticamente nada no espectro de Fourier, que é o que você vai utilizar para fazer algum tipo de frequência. Algum tipo de filtragem no domínio da frequência. Vamos tirar eles daqui, né, para a gente voltar aqui ao nosso assunto. Então, a propriedade de translação diz isso para você. A propriedade da periodicidade já diz que o seu espectro ele se repete aí na frequência, né, no espaço de frequência. Então, quando você pega, por exemplo, uma figura como essa e um espectro como esse, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou fazer uma pequena rotação. Essa é a propriedade que a gente vai falar daqui a pouco, já vai adiantando. Quando você rotaciona, né, a figura, o espectro rotaciona junto. Mas olha só como ficam, né, essas cristas do espectro. Elas deveriam... Opa! Deixa eu voltar aqui para a nossa outra propriedade. Quando eu rotaciono, essas cristas elas seriam continuadas aqui, né? E na verdade são, ó, porque no quadrante de baixo ela continua, né? Ela tem essa propriedade de periodicidade. É como se eu pegasse essa figura do espectro de Fourier e replicasse, né, ao longo de todo o espaço. É a propriedade da periodicidade da transformada de Fourier. E nessa aplicação que a gente está fazendo aqui, os valores de f de u e v eles se repetem ao longo de muitas passadas aí no espaço. Então essa propriedade basicamente diz para a gente que o fato de você ter conseguido transladar aquele ponto para o centro da figura significa que você tem a parte do espectro que estava escondida lá em algum local, ela vai ser replicada ali para o meio. Então, essa é uma propriedade interessante, né? Essa questão de você ter o espectro se repetindo, né, no domínio da frequência, porque isso tem uma implicação direta na forma como a transformada de Fourier ela é gerada. A transformada de Fourier ela gera uma função periódica. Então, o valor do espectro em UV é o mesmo valor do espectro em U mais K vezes M e V mais P vezes N, onde K e P são valores inteiros que dizem em que posição do espaço de frequência você está, em que replicação você está sendo colocado. Basicamente, está sendo replicado ao infinito. Tá? Essa é a ideia do cálculo da transformada. E a transformada inversa também geraria, né, uma função que fosse contínua, né, que fosse periódica no espaço. Claro que o sinal que você tem original ele não é periódico, mas a transformação inversa ela gera, por essa segunda propriedade aqui, né, uma função periódica também que você pode medir, né, você pode calcular e verificar que aquilo é verdade. E dá-se ao nome da função, né, do equivalente no domínio espacial, que gera, onde você pode verificar essa periodicidade, dá-se o nome de convolução circular. A convolução circular ela é feita
assumindo que o seu sinal ele se repete no espaço, né, para você conseguir fazer um equivalente no domínio da frequência. Normalmente a gente não presta tanta, né, atenção a esse tipo de coisa, porque quando você vai fazer algum tipo de filtragem, ou você foca no domínio da frequência, ou você foca no domínio espacial. Há casos onde um é mais tranquilo de trabalhar, há casos onde o outro é mais tranquilo de trabalhar. Mas os livros de processamento de imagem, eles mostram essa propriedade daí, que é para você poder verificar e comprovar que existe uma relação entre o domínio espacial e o domínio da frequência, que é dado pela teorema da convolução. E a convolução é a convolução circular que você vai usar para medir, dado por essa expressão aqui, né? Uma expressão que já é conhecida nossa. A outra propriedade que a gente já havia falado é a propriedade da rotação. Deixa eu pegar aqui o ângulo de fase para a gente perceber as propriedades da transformada de Fourier. Aqui tem o espectro de fase, ou espectro de Fourier, a imagem, e o ângulo de fase. O que é que a propriedade diz da rotação? Diz que se você pegar a figura, ela está sendo representada no modo polar justamente para evidenciar essa característica. E você fizer apenas uma rotação na figura, só uma rotação, o que você vai ter é o mesmo espectro, só que rotacionado daquele ângulo θ que você tinha. Então eu estou pegando aqui a figura, a imagem lá da função retângulo, e vou rotacionar. Ó. O espectro está sendo rotacionado na mesma proporção que a imagem é. Tá? Então é basicamente o que está sendo dito. É que o espectro na forma polar ele é rotacionado também. Basicamente o que é que isso está dizendo para a gente? É que as componentes de frequência que você está usando para compor, que você usaria para compor essa figura, elas estão mudando de orientação, que é para poder, quando uma frequência que está vibrando numa direção, que você muda de orientação, ela vibra em outra direção e consegue recompor a imagem naquela direção onde ela está. Então isso é o que essa propriedade ela te fornece, né? A propriedade da rotação. A simetria do conjugado é uma que a gente já vem observando aqui. Se você pegar qualquer espectro de Fourier, o que é que você vai observar? É que o valor em uma determinada posição U e V do espectro, ele é similar na forma de um espelho em menos U e menos V. Essa é uma propriedade que você verifica no espectro, olha só, né? É bem tranquilo de se verificar. Na transformada, sem o cálculo do valor absoluto, que é o espectro, isso é verificado na forma de um conjugado. Mas o que a gente observa aqui no espectro... sumiu de novo, deixa eu voltar ele para cá. Observa no espectro que essas aparências das contribuições de frequência, elas ocorrem aos pares. Por que é importante a gente pensar, a gente ver isso? É porque quando você for realizar, por exemplo, uma filtragem do domínio da frequência, se você quiser interferir, por exemplo, nessa posição U e V, fazer uma amplificação do sinal ou uma atenuação para você remover uma determinada interferência, você tem também que fazer em menos U e menos V. Então o filtro tem que ser projetado para ele trabalhar de forma simétrica aí nesse espaço de frequências. É isso que essa propriedade ela destaca e isso serve de aviso para a gente prestar atenção na forma como ela vai operar. A outra propriedade é a propriedade da distributividade de escalamento. Se você tem duas imagens que estão se somando, aplicar a transformada de Fourier na soma das duas é igual a mesma coisa se aplicar a transformada numa e transformada na outra. Então isso é uma propriedade interessante porque ela diz o seguinte: se você tiver algum tipo de interferência na figura e você quiser passar um filtro que remova a interferência, você pode até conseguir remover a interferência, mas você também vai remover as propriedades da imagem original que você tinha sofrendo interferência. Então tem que ser bem planejado para evitar isso daí. Isso funciona para a soma, porque o filtro é um filtro linear, mas não funciona para o produto. Se você tiver o produto de duas funções, é diferente da transformada de Fourier, da primeira vez a transformada de Fourier da segunda. Não faça isso porque não vai funcionar. A outra propriedade do escalamento é que se você der um ganho na imagem, né, a transformada de Fourier ela recebe um ganho parecido. Por exemplo, vamos pegar aqui essa figura.
eu tenho aqui iluminação, né, batendo na cena. Vamos ver o que acontece quando eu apago a cena. Fica observando a imagem original e o espectro de Fourier para ver como fica o brilho das duas. Ó. Dá para perceber que essa intensidade ela se reflete em todas as frequências da imagem. Isso é uma propriedade de escalamento. Você não viu essa propriedade 100% porque a transformada de Fourier ela é normalizada de 0 a 1, né? Porque eu não tenho como fazer isso de outra maneira. Então a gente normaliza de 0 a 1 para que você consiga perceber esse brilho. Essa é a propriedade do escalamento, mas tem uma que diz o seguinte: se você der uma escala na imagem no eixo X ou no eixo Y, essa escala será percebida no domínio da frequência. Basicamente, o que é que essa propriedade está dizendo? Se você pegar a câmera, aproximar ou afastar da tua cena, o que vai acontecer é que a transformada de Fourier vai sofrer uma alteração também. E vamos fazer isso aqui. Essa câmera que eu tenho, ela permite que eu trabalhe com o zoom da imagem. Observe como fica o espectro antes do zoom. Na verdade, já está com o zoom colocado. Não, antes do zoom e depois do zoom. Aqui é depois do zoom, né? A imagem deu uma aproximada. E agora eu vou afastar a figura. A imagem como se o espectro estivesse mais gordinho. Em que é que isso como é que a gente pode constatar que isso está acontecendo? Se você afasta mais né, aumenta mais a imagem, o que é que acontece? Você tem nessa cena, né, mais pixels sendo tomados para você sair de um ponto a um determinado ponto. Por exemplo, para eu sair desse ponto daqui, da lateral esquerda desse retângulo e chegar na lateral direita, digamos que eu tivesse 100 pixels. Então, o espaço que uma onda deveria vencer para poder desenhar esse espaço, essa região completa, seria um espaço de 100 pixels. Quando eu mudo a aproximação, deixo ela maior, esse espaço daqui aumentou, não é mais 100 pixels. Digamos que seja para esse nível de zoom 130 pixels. Então ficou maior. O que acontece isso? Antes eu tinha 100, agora eu tenho 130. A onda que eu preciso para desenhar a função retângulo com 130 pixels, ela tem um período maior do que aquela que eu desenharia com 100 pixels. Então, como ela tem um período maior, eu preciso de senoides de frequência menor para poder fazer o mesmo desenho. Então, para imagens, né, para funções retângulo que eu tenho aqui com 100 pixels, eu preciso de senoides com frequência maior. Para uma onda para uma função retângulo com 130 pixels, eu preciso de frequências de senoides com frequências menor. Portanto, quando você aproxima, você dá um fator de zoom com A e B maior do que 1, o que você está fazendo é concentrando as frequências mais próximas da origem do espectro de Fourier nessa figura. Por quê? Porque você agora vai precisar de frequências de senoides de frequências mais curtas, frequências menores. Quando você afasta, você vai precisar de senoides com frequências maiores. Então, isso interfere direto na forma como a transformada de Fourier ela é calculada. Lembrar que quando você estiver fazendo um tipo de filtro, se você aplicou o filtro para um determinado zoom, uma determinada distância, aquele filtro não vai funcionar se você mudar o zoom. Então, é isso que essa propriedade ela está explicando para a gente, ela tá apresentando. Então, essas são as propriedades da transformada de Fourier. Mas, em termos de filtragem, como é que a gente pode trabalhar com filtragem de imagem no domínio da frequência? A gente já viu o seguinte, que a transformada de Fourier ela evidencia problemas que existem na imagem causados por interferência de natureza periódica. Então, se você conseguir verificar no espectro de Fourier onde está a interferência, assim que você está vendo, né, que você vai ver, muitas vezes essas filtragens elas são feitas de forma interativa, né, para que o usuário possa perceber onde está o problema para depois poder consertar. Como fazer para remover? Então, isso que a gente vai ver, os processos de filtragem no domínio da frequência. Uma coisa que tem que ser entendida é que existe uma relação entre os dois domínios. Se você vai processar algo no domínio da frequência, é porque você deseja obter algo no domínio espacial. Se tem, por exemplo, uma imagem, como essa daqui, né, que a gente já vinha trabalhando aí em outra aula,
ela tem uma interferência, eu quero remover a interferência. Então eu quero ver o padrão removido, eu vou ver o padrão removido no domínio espacial, porque é aqui onde a gente percebe as figuras. Então existe uma relação entre os dois domínios, que é dado por essas duas equações, elas são chamadas o teorema da convolução, é uma equivalência, e diz basicamente o seguinte: uma convolução no domínio espacial equivale a uma multiplicação no domínio da frequência. Preste atenção que essa multiplicação não é uma multiplicação matricial, é uma multiplicação ponto a ponto. Se eu for fazer a multiplicação de f de uv por g de uv, eu vou multiplicar f de 00 vezes g de 00. Não é uma multiplicação matricial, como às vezes a notação pode confundir. Mas o que é que essa primeira expressão diz? Que é a que a gente usa mais, né? Ela diz o seguinte: filtrar no domínio espacial é a mesma coisa que filtrar no domínio da frequência, desde que você escolha um kernel da convolução, g de xy, que seja igual a um filtro, g de uv, no domínio da frequência. Então, o mesmo procedimento que você pode fazer de filtragem, por exemplo, para remover essas ondas senoidais, dá para fazer isso no domínio espacial e usando um filtro adequado. Só que é mais fácil de fazer isso no domínio da frequência, porque no domínio espacial você vai ter que planejar como é que seria esse filtro. E é complexo de fazer esse planejamento no domínio espacial, bem trabalhoso. Então você vai escolher qual domínio adequado, o domínio mais legal para você trabalhar, se é o domínio da frequência ou no domínio espacial, dependendo do que você queira fazer. A gente, por exemplo, fez em outras aulas, videoaulas gravadas aqui, a gente fez processo de borramento da imagem no domínio espacial, né, usando o filtro da média. Dá para fazer isso no domínio da frequência com o mesmo filtro da média? Dá, só vai dar mais trabalho. Então você tem que saber qual é o domínio espacial, o domínio adequado para você poder trabalhar, num caso ou no outro. Se você quiser fazer algo no domínio espacial, que faça a mesma coisa que se faz no domínio da frequência, você vai ter que trabalhar com a convolução. E para você encontrar um filtro equivalente, que no caso aqui seria o equivalente do g de uv, né, que seria esse g de xy, você tem que prestar atenção ao seguinte, que você vai ter que escolher filtros que façam o mesmo efeito no domínio espacial que faz no domínio da frequência. Mas tem um problema. Muitas vezes esses filtros eles se repetem, né? Eles serão periódicos, né? A gente já viu que a transformada de Fourier inversa ela é uma transformada periódica. Portanto, se você vai fazer a convolução discreta entre dois sinais no domínio espacial, né? O seu sinal f vezes o núcleo da convolução, se você não garantir que esses dois sinais estão bem separados, quando você estiver fazendo o sinal do primeiro período que você for para o segundo período da onda, você vai ter uma superposição desse núcleo de convolução aqui no meio. Então, o que é que se pede para você conseguir ver essa equivalência? Pegue um sinal, pegue o outro sinal e crie um período para esse primeiro sinal, estenda o período do primeiro sinal para que ele fique pelo menos com o tamanho dele, mais o tamanho do núcleo de convolução, menos 1, que é o que conduzir quando os dois estão, né, colados um aqui no outro. Não precisa você fazer essa extensão a mais. Até pode, mas não precisa. Então, quando você estiver varrendo a função, aqui vai ser o valor da função, isso aqui vai ser tudo igual a zero. Você coloca em zero esse valor, isso é chamado de padding. Quando você estiver passando o núcleo da convolução aqui nessa segunda metade, você já vai pegar o próximo período da onda um pouco mais adiante. Então, o segundo período não vai interferir no cálculo do primeiro. Então, para que evite ocorrer essas superposições, pede-se que você crie novos períodos para as funções A, né, e B, né, para a função f de x nas direções x e y, que tenham tamanhos estendidos. E aí você vai fazer o cálculo de uma convolução digital com as funções estendidas, né, para você fazer esse cálculo e você verificar a correspondência de forma correta. Essa função, esse tipo de complemento é chamado de zero padding, né? O complemento com zeros. Isso não vai alterar o valor do cálculo da transformada de Fourier, não vai alterar o processo de filtragem, mas vai permitir que você não faça essa superposição se você quiser verificar essa equivalência. Daqui um pedaço a gente vai mostrar um experimento onde você percebe isso direitinho, né? No momento que você estiver fazendo o processo de convolução. Mas o que chama a nossa atenção aqui no momento é como é que você vai fazer
a filtragem do domínio da frequência. Nós temos aqui nessa tela um diagrama que mostra a sequência de passos que você precisa seguir para fazer o processo de filtragem. Tendo a imagem f de x, y, você deseja obter uma imagem filtrada, que é a imagem g de xy. Os processos de filtragem são da seguinte forma. Você normalmente submete a imagem a um tipo de pré-processamento. Que pré-processamento é esse, né? Geralmente é aquele processamento que você usa para que você obtenha o espectro de Fourier de uma forma que você consiga planejar os filtros. Por exemplo, você pode pegar a tua imagem e multiplicar por menos 1 elevado a x mais y para que quando você faça a transformada de Fourier, ela apareça desse jeito, né? E não com as origens aqui, né, nos quatro cantos. Essa é uma das formas de fazer, né? A gente fez de outra forma, né, esse processo de filtragem. Eu fiz o troca de quadrantes. A gente vai falar sobre isso em outra videoaula, né, quando estiver mostrando como funciona uma aplicação que calcula a transformada de Fourier. Então, obtida a DFT, a transformada discreta de Fourier, você vai fazer agora o planejamento desse filtro. Esse filtro H de UV é o filtro que você vai utilizar para fazer a filtragem do domínio da frequência. Uma vez que você tem o filtro pronto, você vai multiplicar o F pelo H e obter a filtragem em si, né? Que é a filtragem do domínio da frequência. Essa é a tua tarefa. E depois que você fez a filtragem, você vai calcular a DFT inversa. A transformada direta serve para você mostrar ou apresentar na figura onde está o problema, onde está o defeito. Depois que você tem o defeito, você vai multiplicar por um filtro que normalmente ele apaga o defeito, ele atenua o defeito. Atenuado o defeito, você calcula a transformação inversa. E na transformação inversa, você realiza algum tipo de pós-processamento na imagem para remover a parte que te interessa. Lembrar que a filtragem não é feita no espectro de Fourier, no módulo, é feita direto na transformada. Você não pode perder a parte da fase que ela é importante, né, aí para o seu processo de filtragem. E o que é ser esse pós-processamento? Esse pós-processamento é para você extrair a parte real da imagem. Porque quando você remove partes da parte complexa da imagem, se você remover a parte da fase, em determinadas posições, quando você calcula a transformada de Fourier inversa, você gera uma imagem que é complexa. Você só geraria uma imagem que garantidamente real se você não tivesse feito nem filtragem nenhuma. Então você recompõe a imagem do jeito que ela é. Mas como você está fazendo uma filtragem, né, na figura, está tirando algum tipo de ruído, né, fazendo um processo de atenuação, amplificação do sinal transformado, aí essa transformação inversa te leva a uma imagem que ela é complexa. Então você só tira a parte real. A parte imaginária você descarta, ela não tem utilidade para você. E finalmente multiplicar a imagem por menos 1 elevado a x mais y para você recompor como era a imagem do jeito que ela era. Então esse é o processo de filtragem. Aqui tem um exemplo. Eu tenho aqui uma imagem qualquer, né, uma imagem do domínio espacial. Calculei a transformada de Fourier dela já com o espectro no centro da figura. Porque eu sei que agora, sendo o UV igual a 0,0 aqui no meio, tem como eu planejar o meu filtro. Que filtro é esse que eu vou planejar? Eu vou planejar um filtro chamado filtro ideal. O filtro ideal é determinado por um raio, a partir de um determinado centro. Então, todas as frequências, as combinações de frequência U e V que estiverem a uma determinada distância desse centro, essa distância for menor do que a distância do filtro, que é a frequência de corte do filtro, eu vou remover. Então o que eu estou fazendo? Estou criando uma função H de UV que é dado por essa imagem daqui. Então eu tenho uma imagem da transformada de Fourier que é a mesma, do mesmo tamanho da imagem original. Multiplico por essa imagem. Quando eu multiplico uma pela outra, perceba o que resta, o que sobra, só a parte central da figura. Quando eu calculo a transformada inversa, aí eu obtenho essa figura daqui. O que é que vocês percebem comparando, né, a figura do canto superior esquerdo com essa figura aqui do meio, aqui embaixo? É que todas as componentes de alta frequência foram removidas da figura. E na transformação inversa só sobrou componentes de baixa frequência. E essas componentes de baixa frequência não são suficientes para recompor os detalhes que você tinha na imagem. Então o que você tem aí é uma filtragem, né? É uma imagem filtrada. Essa figura aqui da direita
é o resultado da subtração dessa imagem por essa outra, que é a imagem g de xy. O que é que você percebe nessa figura da direita aqui? Só tem componente de alta frequência. E essas componentes de alta frequência são as componentes que servem para desenhar os detalhes dessa imagem. Uma outra forma de você obter essa imagem daqui, essa imagem do f-g. Você pega essa figura aqui de cima, calcula o negativo dela. Basicamente isso aqui é um filtro onde todos os pontinhos aqui dentro são 1 e do lado de fora é 0. É só para preservar a parte que me interessa. Se você fizer um filtro que é o contrário, 1 aqui do lado de fora e 0 do lado de dentro, e fizer o produto e a transformação inversa, você vai obter exatamente essa figura aqui de baixo, né? Que a filtragem passa altas, é o que passa as altas frequências daquela figura. Então esse é o processo que a gente sempre vai fazer. Pega a imagem, leva para o domínio da frequência, multiplica pelo filtro, pega a imagem multiplicada pelo filtro, calcula a transformada inversa, recuperando a figura e verifica se o que você tem é o que você buscava, né? O que você procurava. E os tipos principais de filtros, né? Normalmente os filtros, os filtros mais comuns, eles são especificados por uma distância ao centro. A gente vai mostrar dois tipos de filtros aqui, ou três tipos de filtros, que são os filtros passa baixa e os filtros passa alta. A gente vai, em uma outra aula, vamos trabalhar sobre restauração de imagem. A gente mostra com mais detalhes como é que esses processos de filtragem podem ser aperfeiçoados. Mas basicamente os filtros eles são especificados com base em uma distância. Para uma determinada distância, a combinação de U e V que você tem, ele dá uma noção de qual é a influência que uma combinação seno-cosseno está fazendo para um determinado pedaço de frequência, determinada região de frequências. Por isso que normalmente você estabelece uma frequência de corte com base em uma distância, né, para um centro específico da figura, né, o centro da figura. E há dois tipos de filtros, três tipos de filtros. O filtro ideal foi aquele que a gente mostrou. Ele é dado por essa expressão. Ele é 1 se o valor da distância for menor do que a frequência de corte e 0 se for maior do que a frequência de corte. Isso para o filtro passa baixas, que só vai deixar passar as baixas frequências. E o filtro passa alta só deixa passar as altas frequências. Esse é o filtro ideal. Ele não é muito bom, porque é importante que a imagem, embora você filtre frequências baixas, você deixe um pouquinho das frequências altas passar para você evitar esse tipo de efeito aqui, ó, esses ondulados, essas ondulações que vão ficando na figura. Elas são péssimas, porque não deixam a ideia de que a imagem está só borrada. O outro tipo de filtro é o filtro Butterworth, né, e o filtro Gaussiano. São dois tipos de filtros que você tem, né, que servem para fazer filtragem no domínio da frequência também. Basicamente, no filtro Butterworth, o valor da atenuação para passar baixas ela vai decaindo ao longo, né, dessa distância. Então ele vai mantendo um pouquinho das frequências altas. O filtro Gaussiano ele é mais suavizado ao longo de toda a faixa de frequência. O filtro Butterworth ele começa a agir a partir de uma determinada frequência e de acordo com o N que você fornece. Esse N vai dizer nessa curva de queda quão essa queda vai ser mais forte ou mais fraca de acordo com o N que você escolheu. É só fazer um plot dessa função que você percebe direitinho a influência do N aí na sequência. Então são os tipos de filtros. E aqui tem, né, eles desenhados. O filtro ideal, né, ele não é muito bom para fazer a filtragem perfeita, né, uma filtragem borradinha direito, como a gente fazia lá no domínio espacial. Mas o filtro de Gauss e de Butterworth conseguem fazer. Tá aqui os dois, né? O filtro de Gauss, a filtragem gaussiana, e a filtragem de Butterworth, com alguns parâmetros que eu escolhi para fazer esse desenho. E lembrar que o filtro de Butterworth você consegue determinar o quão forte você quer que essa influência da frequência de corte seja. Se você escolher um valor de N muito alto, o filtro de Butterworth se aproxima do filtro ideal. E claro, existem as equivalências entre o domínio da frequência e o domínio espacial de todos os filtros. Esse filtro aqui é interessante, que é o filtro laplaciano, e dá para se mostrar direitinho como é a equivalência entre o domínio espacial e o domínio da frequência para o filtro laplaciano. Aqui tem, por exemplo, o cálculo de um laplaciano, né, de ordem n. A gente vai pegar a ordem 2, no caso do laplaciano, para mostrar como é que seria a transformada de Fourier dele. A transformada de Fourier do filtro laplaciano é dada por essa expressão aqui, ó. No caso da ordem 2,
É dado por essa expressão, que é menos u ao quadrado mais v ao quadrado vezes f de uv. Então, o que isso está me dizendo é que o valor da função g de uv é dado por essa expressão aqui. Que expressão é essa? É um paraboloide, né, desenhado no domínio da frequência. Então, uma forma interessante de você verificar como é o filtro laplaciano, que ele tem uma equivalência. Você pega uma imagem, calcula o paraboloide, desenha o paraboloide numa imagem qualquer e calcula a transformada de Fourier inversa. Que quando você calcular a transformada de Fourier inversa, você obteria o equivalente no domínio espacial. E eu fiz isso, né? Eu peguei um paraboloide, desenhei aqui no domínio da frequência, né? A minha função g de uv, aqui é g de uv, gente, né? Eu desenhei errado. E obtive essa figurinha. Isso aqui foi feito experimentalmente, não foi desenhado não, eu calculei. Né? E aqui tem a função, a minha figurinha, a minha função, a minha g de uv. Né? E olha o perfil da função, quando você pega essa linha aqui do meio, que você desenha a linha. Isso aqui lembra alguma coisa? Se você perceber, isso aqui pode ser representado por 1 e essa parte aqui do meio pode ser representada por menos 4 ou vice-versa, que é exatamente o filtro laplaciano. Então, aquele filtro laplaciano que a gente usa no domínio espacial, menos 1 nas laterais, em cima e embaixo, e o 4 no meio, e o restante 0, é uma aproximação do laplaciano para o domínio da frequência. Mostra-se que aquele filtro é um bom filtro para ser implementado. Então, existem essas equivalências, tá? E tem um tipo de filtro especial, né, que é chamado de filtro homomórfico. O filtro homomórfico, ele visa a gente corrigir esse defeito. Deixa eu primeiro mostrar o defeito na imagem, depois a gente volta lá para o outro slide. Olha essa figura daqui. Ela foi adquirida com um defeito de iluminação. Isso aqui foi feito sinteticamente, mas você consegue fazer isso tranquilamente pegando um celular e um flash e tirando uma foto próxima. Você vai ver que o flash vai iluminar mais uma região do que outra. Então, nesses casos, você tem um defeito grave de iluminação. E você pode utilizar alguma técnica do domínio da frequência para tentar corrigir esse defeito. Como é que esse defeito pode ser corrigido? Pode ser corrigido dado que você sabe de uma condição. É que a iluminação que você coloca numa cena, normalmente ela produz variações espaciais lentas. Se tivesse uma imagem, né, que fosse todo com o mesmo brilho, né, com uma folha de cartolina branca, e você coloca uma luz em cima da cena e você captura a imagem, o que você vai perceber é que basicamente toda a imagem que você está capturando, ela tem ali uma espécie de degradê suave, né? Ali ao longo do espaço. Isso é a iluminação, mas a reflectância não, ela apresenta variações espaciais rápidas. Se você perceber, por exemplo, aqui nessa função, a reflectância é uma propriedade do material. Então, nesse material que você está vendo aqui, existe uma variação espacial muito rápida entre o centro desse quadradinho branco e a lateral preta do fundo daqui da minha cena, que é uma cartolina preta que eu estou usando. Sabendo disso, o que é que você pode ter interesse em fazer? Que é o que o filtro homomórfico vai buscar realizar. E se eu tivesse como filtrar as frequências baixas e manter as frequências altas? Mas não dá para fazer isso porque a gente já viu em outra propriedade da transformada de Fourier que se você altera uma das cenas, que é a cena a propriedade da iluminação da cena, vai alterar também a cena em si. As luzes estão somadas, né? Essa cortina de brilho mal distribuído com a própria imagem. Então, não dá para fazer isso diretamente na imagem, né? Elas estão juntas. Até porque a imagem ela é composta por um produto da iluminação vezes a reflectância da figura. Isso é uma forma que se utiliza na teoria básica de imagem para representar uma imagem. Não dá para a gente fazer filtragem assim, mas tem um truque que pode ser feito, que é o truque da filtragem homomórfica. Se você pegar a tua figura e calcular o logaritmo dela, o que é que você obtém? Você obtém uma outra figura, né? Uma figura z de xy. Você tem a figura f de xy, calcula o logaritmo, tem lá o z de xy. Esse z de xy é uma soma, já que você pressupõe que a função que você tem, a imagem, é um produto do brilho vezes a reflectância. Então, essa função que você tem é uma soma, teoricamente, claro, da função de iluminação mais a função de reflectância.
Você não tem acesso a esses dois membros separados. O que você tem acesso é a imagem Z, que está com os dois juntos. Mas agora você sabe que se você submeter essa imagem Z a uma transformada de Fourier, a transformada vai influenciar tanto esse logaritmo quanto esse outro. Então, na influência da transformada, o que é que você pode planejar? Você pode planejar um determinado tipo de filtro que consiga tocar mais em um do que em outro. Mas como assim você consegue fazer com que ele toque mais, por exemplo, na iluminação do que na reflectância? Porque você sabe que, via de regra, a reflectância da imagem ela tem variações espaciais mais abruptas do que a iluminação. Então, se você pega um filtro que concentre a filtragem bem próximo das frequências baixas, mantendo as frequências mais altas, você vai conseguir atacar mais o defeito de iluminação do que propriamente a imagem em si, que é a reflectância que tá fornecendo. Então, fazendo esse filtro, você consegue calcular a filtragem inversa. Você vai ter duas imagens, né? Duas imagens I' e R', que são, né, as transformações inversas. Pega a imagem que você tem e agora calcula o exponencial, né? Já que você tinha feito o logaritmo, você agora vai calcular o exponencial e recupera como seria a imagem filtrada. Como é que esse filtro pode ser planejado, né? Tem um filtro que você pode testar, né, que é esse aqui. Ele tem um desenho que é uma versão modificada do filtro gaussiano. Você tem duas frequências, que é essa frequência γL e uma frequência γH, que diz... frequência não, né? De um parâmetro γL e um γH, que diz qual vai ser a região de ganho que você vai dar no seu filtro, para frequências baixas e para frequências altas. Já tem dois parâmetros aí. Que outro parâmetro você tem? Uma frequência de corte D0, que fica mesmo aqui no meio dessa região. Essa frequência de corte vai te dizer a partir de qual região de frequência você vai querer começar a fazer o corte das frequências baixas, né? Ou altas, né? Dependendo de como você está vendo aí a coisa. E o outro tipo de parâmetro é esse parâmetro C. Esse C vai te dizer o quão você quer que esse ganho seja alto ou baixo, né? Dependendo do tipo de efeito que você tem na figura. Então é um filtro que você tem 4 parâmetros para ajustar. Ele é um filtro de ajuste bem complexo. Mas olha o resultado dele aqui embaixo. Eu peguei essa imagem da esquerda e utilizei um conjunto de parâmetros para fazer o ajuste dela e tentar corrigir o brilho. Essa foi a correção que eu tive. Perceba que essa figura ela é mais escura do lado esquerdo do que do lado direito. Mas olha como ficou a correção de brilho. Claro que eu perdi alguma qualidade da imagem, mas aquela cortina de brilho mal distribuída ela foi corrigida. E em muitas situações é exatamente isso que você quer. Por exemplo, você tem uma figura de radiografia, né, que tem brilho mal distribuído, imagem com brilho muito ruim, tem regiões bem brilhantes, regiões mais escuras. Você pode aplicar um filtro gaussiano, um filtro homomórfico para corrigir, né, esses defeitos aí. Então é o tipo de filtro que você pode utilizar. E tem vários, né? Tem vários tipos de filtros. Mas uma coisa, a maior parte dessas funções, elas levam em conta. É a implementação da transformada de Fourier. Ninguém implementa a transformada discreta de Fourier da forma que ela é. Ela é computacionalmente muito custosa. Normalmente você implementa o que se chama de transformada rápida de Fourier, ou a Fast Fourier Transform. Essa expressão da transformada de Fourier, ela é trabalhada, ela é dividida em partes pares e partes ímpares, para que você consiga transformar essa expressão complexa em algo que leva uma quantidade de operações bem menor, né? A gente não vai falar como isso é feito aqui, mas via de regra, se você usar a transformada rápida de Fourier, você reduz a quantidade de operações, que é da ordem de n ao quadrado, né? A quantidade de elementos que você tem na tua imagem, para n log 2 de n operações em uma dimensão. Isso é um ganho muito alto. E para você ter ideia, né? Para uma imagem de tamanho m vezes n, essa quantidade, esse ganho ele se torna enorme, porque você vai realizar uma quantidade de operações muito menor. Por exemplo, né, se você tiver n igual a 15, né, uma imagem que tenha esse n igual a 15 aí,
né, o tamanho da figura, né, que seja essa potência, para uma mesma máquina você teria um ganho de 2.200 vezes em termos de tempo de computação para a DFT comparado com a FFT. Então a FFT é muito mais rápida. Ela é 2.200 vezes mais rápida para esse valor de n, 2 elevado a 15, né, que seria o tamanho da figura, numa máquina. Mas tem uma condição. Uma das condições, que é uma das implementações de uma transformada rápida de Fourier, é que os quadrados tenham lados iguais e sejam potências de 2. Não necessariamente sejam quadrados, mas pelo menos os lados eles têm um tamanho de potência de 2. Por exemplo, 256 por 256, 512 por 512, 256 por 512. As figuras têm que ter esse tamanho. Para quê? Para que o cálculo da transformada de Fourier numa direção e depois na outra, eles lidem com a quantidade de amostras que sejam potências de 2. E aí as amostras sendo potência de 2, você consegue aplicar a transformada rápida de Fourier. Como é que você pode fazer esse processo, né, de uso da transformada rápida de Fourier numa imagem de tamanho qualquer? Até porque a maior parte das câmeras não captura imagens com 256 por 256, 512 por 512. Tem duas soluções. Uma delas é você pegar a imagem e fazer o que se chama de zero padding, completar com zeros. Nós já vimos aí, né, já falamos, que você completar com zeros uma imagem não vai alterar a transformada de Fourier dela de maneira nenhuma. Então você pode completar a imagem com zeros para um tamanho mínimo suficiente para que ele chegue nas dimensões para que a transformada rápida de Fourier possa ser calculada. Calcula a transformada, realiza a filtragem e recorta a parte que te interessa. Recorta a parte da imagem que interessa a você. Então esse processo de recorte, esse processo de complementação, chamado de zero padding, é o recurso que você pode utilizar para fazer a DFT. Inclusive, quando a gente for falar da aula numa próxima aula sobre o uso da DFT no OpenCV, existe uma função que precisa ser calculada, precisa ser realizada antes de você calcular a DFT da imagem, que é fazer esse tipo de complementação. E ele faz exatamente com zeros, né? Ele complementa, faz o padding com zeros para que você possa calcular a DFT. Tá? Então esse foi o processo completo de filtragem no domínio da frequência. Nós vimos aqui um pouquinho, né, de como isso pode ser feito. É tarefa sua, né, escolher o filtro, planejar o filtro que você vai utilizar. Tem muitos. Mas o que a gente tem que lembrar é que quando é que você vai usar a filtragem no domínio da frequência? É quando você tiver sinais que estão corrompidos por ruídos de natureza periódica. É assim onde a transformada de Fourier pode te dar algum tipo de ajuda. Ou em algumas situações, por exemplo, bem diferentes, como o caso da filtragem homomórfica, onde você sabe que a interferência, ou o teu ruído, é uma cortina de brilho mal distribuído. E você sabe que essa cortina de brilho está ali na faixa das regiões de baixa frequência e você pode fazer a filtragem com esse tipo de coisa que você percebe, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Em outra videoaula a gente vai tratar mais um pouquinho sobre programação agora, né? A próxima aula que a gente está preparando aí para colocar aqui no canal. Cálculo da DFT no domínio da frequência usando OpenCV. Tchau, tchau para vocês. Obrigado aí pela participação e até a próxima oportunidade de a gente se encontrar por aqui. Até lá.